Poker! Eu sou a Renata Teixeira e hoje eu vou falar sobre esse esporte da mente que é cada vez mais praticado no mundo. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial para o Evandro Rodrigues e para a Eliane Nóbrega, que deixaram nos comentários aqui de alguns vídeos falando que eles estão aprendendo poker e estudando através do conteúdo que eu coloco aqui no canal. Isso é muito legal. Então, muito obrigada por vocês compartilharem comigo. E se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai aprender o que é poker e quais são os primeiros passos para você aprender a jogar e o mais importante, onde você pode chegar jogando e praticando poker. O poker é um esporte da mente, ele é considerado assim, mas ele é um jogo de cartas. Nós jogamos com um baralho comum, apenas um baralho. Existem algumas modalidades de poker, o mais comum, mais praticado, ele é chamado de Texas Hold'em, é aquele que você já deve ter visto por aí em canais, inclusive de cobertura, né? Eles passam aqueles torneios grandiosos, então aquela modalidade de poker é o Texas Hold'em. Como que funciona o Texas Hold'em? Ele é praticado por mesa e cada mesa tem no mínimo 2 jogadores e no máximo 10 jogadores. Existe uma pessoa que é chamada de dealer e esse é como se fosse o juiz da mesa, digamos assim. Ele é responsável por distribuir as cartas, fazer as contagens das fichas, avisar quando é a vez de cada um jogar, porque existem posições específicas na mesa. Então é como se fosse o juiz da mesa. Ele não participa do jogo, ele só administra. E aí os jogadores sentam nessa mesa e pode ser jogado de 2 a 10 pessoas por mesa. E a quantidade de mesas que pode participar de um mesmo torneio, isso é gigante. É jogado apenas com um baralho de 52 cartas em cada mesa. E essa modalidade de poker, o Texas Hold'em, é a modalidade mais praticada e que mais cresce em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O objetivo do poker no Texas Hold'em é o quê? Você acumular o máximo de fichas que você conseguir. Isso, de acordo com o tipo de jogo, de acordo com uma série de fatores e habilidades e técnicas, você absorve essas fichas, subtrai essas fichas do seu adversário em diversos momentos. Lembrando que o poker é um jogo individual, apesar de ser jogado e praticado no coletivo, como eu disse, numa mesa é de 2 a 10 pessoas que estão ali, você joga por você, sempre. É um jogo individual. E o objetivo é você acumular o máximo de fichas que você conseguir. No caso dos torneios, é você conseguir, no final, ser o único sobrevivente, né? A única pessoa com fichas. E aí você se torna o grande campeão. E se você assistiu até aqui, vou pedir para você dar like e compartilhar com alguém que tá a fim de aprender mais sobre o poker. Mas fica aí que agora vamos para os passos de como eu sei o que é poker, o que eu preciso fazer para de fato aprender a jogar. Número 1. Acabar com seu preconceito. É isso mesmo. Ainda, apesar do poker ser bastante praticado, como eu disse, no mundo todo, existe um certo preconceito no sentido de... É legalizado no Brasil? Pode-se jogar poker no Brasil? Sim, pode-se jogar poker no Brasil, não é proibido. Inclusive existem torneios grandiosos. O Campeonato Brasileiro de Poker, gente, é muita gente que participa. E, inclusive, a premiação que a gente recebe em dinheiro, a gente paga imposto sobre isso. Não é um jogo de azar, é isso que é muito importante. Não depende da sorte. Fator aleatório está presente na nossa vida o tempo todo, né? Em tudo. Só que nesse jogo específico, o que se sobressai não é a sorte. O que se sobressai é a técnica, a habilidade, a sua lógica, estratégia, enfim. Isso tudo combate a sorte. Então, a longo prazo, um jogador que estuda, se dedica, entende sobre aquele jogo, a estratégia e a técnica, sempre vai ganhar de uma pessoa que só joga arriscando na sorte. Então isso é muito importante. Esses 2 preconceitos precisam cair por terra. Não é proibido jogar poker no Brasil e a sorte a longo prazo não se sobressai. Número 2, é muito importante você aprender as regras, não é verdade?
No Texas Hold'em, como eu disse, que é a modalidade mais praticada, e sobre essa modalidade eu vou explicar e ensinar aqui no canal, afinal de contas é a minha especialidade. No Texas Hold'em, nós utilizamos 2 cartas da nossa mão, então o dealer, que é aquela pessoa responsável por distribuir as cartas, vai distribuir 2 cartas para cada jogador. E depois, lá no andamento do jogo, que a gente explica um pouco mais pra frente, a gente vai estudar depois, são as cartas comunitárias. Nós chamamos de Flop, Turn e River, são 5 cartas. E essas cartas todos os jogadores veem. Qual é o objetivo também, né? Fazer a melhor mão, o melhor jogo. É um jogo onde é uma combinação de 5 cartas. Então tem 5 na mesa e 2 na sua mão. 2 você vai descartar e vai montar o melhor jogo com essas 5 cartas, certo? Até aí? Beleza? E aí, para saber qual mão é mais forte, precisa aprender, precisa estudar. Então você precisa entender qual jogo ganha de qual jogo. Só que é aí que é o mais legal do poker e que a sorte não entra. Nem sempre o melhor jogo vai ganhar, porque o objetivo é você sempre fazer o seu oponente, que tem uma mão melhor, um jogo melhor que o seu, que ele desista, que ele fala, não, eu acho que a Renata tá ganhando, então eu vou desistir, nem vou continuar. Ou seja, fazer com que o jogo melhor desista da mão. E quando você tiver o melhor jogo, você vai fazer com que o seu oponente pague as fichas, porque assim você vai ganhar. Então, como o Akari sempre fala, que é um jogador e foi meu professor também, eu acho muito legal que ele fala, o poker não é um jogo de cartas, é um jogo de pessoas. Então você joga é uma habilidade de entender o seu oponente e conduzi-lo a tomar a ação que você quer, que é melhor para você. Complicado? Calma, cara, não, sem estresse. Com o tempo isso tudo vai ficando mais claro com as nossas aulas, beleza? 3. Posição da mesa. Lembra que eu disse que no Texas Hold'em, por mesa, são de 2 a 10 pessoas? Cada posição que você está sentado ali, de acordo com outro aspecto que são os blinds, eu explico isso em outro momento, existe um nome para cada uma das posições. Isso faz com que sua posição em determinado momento seja melhor ou pior para se jogar. E a gente vai estudar isso depois, tá bom? Mas o que é importante, você entender quais são essas posições e qual é a diferença entre elas. Isso é essencial para conseguir ser vencedora nesse jogo. Outro ponto muito importante é você entender o jogo que você está jogando. Existem torneios que são rápidos, torneios que são mais demorados, com menos pessoas, com mais pessoas. Quando tem muita gente, a gente joga de uma maneira. Quando tem menos pessoas, a gente joga de outra maneira. Então, entender o tipo de jogo que você está envolvido também é extremamente importante. Número 5, vamos lá, que é o seguinte. Renatinha, tô interessado em entender mais sobre isso daí. Entendi que o poker a gente consegue desenvolver várias habilidades intelectuais, emocionais, ainda consegue ganhar um dinheirinho, certo? Certo. Mas e aí? Eu preciso de investimento financeiro para começar a jogar? Não! Eu, em parceria com a Game, estamos desenvolvendo várias ideias para você vir jogar comigo aqui no A-Game. Sim, os torneios de poker não são apenas presenciais, é possível ser jogado online também. E aí o que acontece? Tem uma plataforma que se chama PP Poker. Você baixa lá no seu celular ou no seu computador o aplicativo e aí você se inscreve em um clube, que é nesse clube que você vai jogar. E aí eu faço parte do A-Game, então vem jogar comigo lá no A-Game. E o que é legal? Eu pretendo fazer algumas promoções, então continua aí me seguindo, por quê? Para você vir jogar comigo. Então a gente vai sortear ou, enfim, dar algumas inscrições para alguns torneios, para você ter a oportunidade de jogar, tendo a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro também, e assim você conseguir ter um caixa que nós chamamos de bankroll, que é um valor que você ganha para você jogar mais e investir em outros torneios. O poker também é uma forma de investimento. Se você coloca um valor e
vai jogando ali, ganhando um pouquinho, vai deixando, não retira aquele valor, vai deixando ali, aprendendo, estudando e praticando, você consegue multiplicar esse valor e cada vez ter a possibilidade de ganhar mais. O que é importante é fazer a gestão desse bankroll. E aí tem uma aula específica explicando sobre isso. E conforme você for jogando, for aprendendo, você vai entendendo melhor sobre isso. Mas a princípio, Renata, não sei nada, não quero investir. Calma, que dá para jogar a princípio com esses buy-ins que serão gratuitos, sorteados. Mas também você pode investir um valor de R$50, R$100, que você deve gastar no final de semana em uma saída ou pedindo comida pela internet. Você colocando um valor mesmo que pequeno já dá a chance de você, inclusive, ganhar. O André, ele estava jogando esses dias, ele tá começando a jogar e tal, e ele se inscreveu em um Sitting Go que era R$2. Ele pagou R$2 na inscrição e ele ganhou R$70. Olha que legal! Então, para você ter uma ideia, né, de como funciona. Mas passinho por passinho, continue me acompanhando aí, que em breve vai ter conteúdos mais técnicos pra gente começar a jogar, vai ter aula de poker e vem comigo pro A-Game pra gente forrar!